A TV Alba traz para vocês o programa Capoeira na TV. Hoje com o mestre Bola 7, aqui no Santo Antônio, além do Carmo, no Forte da Capoeira. Estamos aqui com o mestre Bola 7, o mestre aluno do lendário mestre Pastinha, um dos maiores mestres da atualidade da capoeira Angola. Mestre Bola 7, eu gostaria, é um prazer muito grande estar aqui com você, é uma honra para a gente da TV Alba, e eu gostaria que você contasse um pouco da sua história da capoeira, desde o início. Como foi que você começou a praticar a capoeira? Como foi que você descobriu a capoeira? Né? Conta essa história pra gente aí, porque ela é muito importante para a cultura brasileira. Bom, é o seguinte, vamos começar do começo. Eu nasci no Recôncavo Baiano, né? Mais precisamente na cidade de São Antônio de Jesus, antiga Capela, certo? Ali perto de Nazaré das Farinhas. E ali foi o meu primeiro contato com a capoeira, porque meu avô tinha uma fazenda e ele tinha dois negros, inclusive um deles tinha sido escravo, né? Era o velho Cândido, morreu com 115 anos. E o outro era Basílio. Esse Basílio eu não sabia, né? A princípio, depois fiquei sabendo, ele tinha muita amizade comigo, e eu fiquei sabendo depois, através dos meus tios, que ele foi aluno do famoso Rio da Dona, um dos maiores capoeiristas do Recôncavo Baiano. Pouca gente conhece, foi um dos maiores capoeiristas, perigosíssimo. Tá vendo? Então, eu soube depois, né, quando eu já estava na minha adolescência. Mas desde criança eu tinha uma amizade muito grande com ele, inclusive eu tenho até uma foto com ele, né, eu com 7 anos de idade. Eu tive esse contato com esse capoeirista, mas não sabendo que ele era capoeirista. Agora, meus tios, desde criança, contavam aqueles causos, né? De Manuel 21, que foi outro capoeirista perigoso lá da minha região, tá vendo? Aqueles capoeiristas, todos ali daquela área ali que ficaram famosos, meus tios conheciam, inclusive o Rio da Dona foi empregado do meu tio também, como Basílio, ensinou capoeira a Basílio na fazenda de meu avô, né? E esse contato meu, eu fui criado naquele meio que a capoeira era uma coisa assim mágica para mim. Meu tio passava aquelas histórias, eu ficava imaginando mil coisas ali. Então, meus heróis não eram Superman nem nada, meus heróis eram os capoeiristas, né? E também os cangaceiros, Lampião, também minha imaginação fluía com relação àquele bando, né? Eu achava uma coisa maravilhosa. E aí, aos 12 anos, minha família se transferiu para aqui, para Salvador. Mas até aí, você já tinha um contato, você chegou a ter o contato com a capoeira, chegou a ver ele fazendo capoeira, chegou a ver ele lhe ensinou alguma coisa? Não. Na prática nada, porque a prática para mim se limitava ao seguinte, tinha um outro empregado do meu tio, chamado Argentino, era um negro alto, forte, brigador, mas não era capoeirista. Mas ele gostava de brigar na rua e tal, e sempre me levava para as festas de largo lá no Santo Antônio de Jesus, que era realizada ali no Largo de São Benedito. E lá formava, eu menino ainda com 5, 6 anos de idade, eu apreciava aqueles capoeiristas jogando a capoeira de rua, né? Então você já teve o contato. Era esse contato de apreciar. Visual. Visual. Contato visual, você viu capoeira com 5, 6 anos de idade. Isso. Então, e através dos causos dos meus tios. Era essa a vivência que eu tinha com relação à capoeira. Quando eu cheguei aqui na Bahia, em Salvador, que era chamado, vamos para Bahia, era Salvador, era chamada Bahia, né? Então, quando eu cheguei aqui na cidade de Salvador, aí em 62, aí o que acontece? Tinha um pessoal lá do Campo da Pólvora que jogava capoeira, tinha um pessoal lá do Tororó que jogava capoeira, e aí eu comecei a ficar observando aquilo, aí me interessei mais ainda. Aí eu comecei a fazer de oitiva, eu chegava, brincava com eles me ensinavam um golpe, ensinava outro, eu chegava em casa, treinava, e aí com isso, em 65, eu já estava
mais ou menos trabalhando a capoeira, né? Aí organizaram lá no Severino Vieira, onde eu estudava, um chamado desafio. Quando tinha qualquer problema entre alunos, você quer brigar com ele, quer. Aqui no colégio, não. Aí os mais velhos diziam, né? Aqui não, vamos para a Cova da Onça. Então, a Cova da Onça era o lugar que a gente ia lá tirar a diferença. E lá eu comecei a usar a capoeira como briga de rua, né? Essa era a finalidade, ali era essa, de briga. Bom, o tempo foi passando, e eu jogando capoeira na rua e tal e coisa. Aí quando eu conheço, agora voltando à situação como aconteceu. Tinha um barzinho na entrada do Tororó, que era um chefe da guarda, o senhor Agostinho, era o dono. E eu, certa feita, eu entrei para tomar um refrigerante, né? Naquela época, claro, eu não bebia ainda era garoto, novo ainda, ia fazer 18 anos ainda. E aí tinha um negro lá no canto do balcão, todo de branco, tomando uma cachaça. Eu olhei aquela figura assim, meio diferente, eu digo, rapaz, imaginei, esse cara deve ser capoeirista, olha o jeito dele. Ele, quando se deslocava de um balcão para outro, ele todo com aquela ginga, andando todo maneirado, eu digo, rapaz, esse cara deve ser capoeirista. Aí continuei tomando um refrigerante. Nisso entram 3 elementos e está Fernando Baleia, que era um cara que vendia empim na entrada do bairro, encostado no balcão. Os 3 camaradas chegam e começam a tomar cerveja. De repente eu observo que Fernando Baleia metia a mão por trás deles e bebia a cerveja. E botava lá. Quando o cara ia botar no copo, percebia que, peraí, o copo estava cheio, estava vazio, ficou desconfiado, ficou na tocaia. Quando o Fernando botou a mão, ele segurou. Ah, é você, né, seu moleque safado? Está bebendo minha cerveja, né? Agora você vai tomar porrada, para você aprender a deixar de ser safado. Aí Fernando Baleia, que é isso, não me bata não, cara com uma barriga desse tamanho, não me bata, eu não posso apanhar. Cara, não, você vai apanhar. Aí foi que o negro veio de lá para cá, se aproximou e disse o seguinte, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa briga para lá, não, isso não vai levar a nada. Ele bebeu sua cerveja, tudo bem, eu vou pagar uma cerveja para você para acabar esse problema. Aí o camarada mais forte dele virou para esse negro, que eu não conhecia ainda, e disse, olha, ele, o barrigudo, vai apanhar, agora você que se meteu, vai apanhar também. E dizendo isso, meteu a mão, o negro tirou a cara assim, ainda pegou a ponta dos dedos, aí o negro aí fez carreira e voltou e tal, e o cara cercaram ele aí começou, para minha surpresa, né, eu digo, a briga vai ser boa, esse negro tem pinta que briga. Para minha surpresa, o negro começou a chorar. Ai, meu Deus do céu, meu pai do céu, por que eu entrei nesse bar? Oh, meu Deus, eu tenho família, não faça isso comigo não, pelo amor de Deus. Só faltou se ajoelhar no pé do cara. Aí eu de cá olhando, mas rapaz, o negro é frouxo, eu pensando que o homem era valente, a praia, que moleque frouxo. Na verdade, eu não sabia ainda o que era capoeira. Aí, dizendo isso, o camarada aí se abriu todo e disse, rapaz, você vai apanhar. Aí recebeu. Rapaz, a ponteira pegou nos órgãos genitais, ele caiu ali mesmo. Aí ele saiu, deu uma cabeçada no cara dentro do bacinho estreito e pulou fora e falou, sai os 2. Rapaz, eu aí corri para a porta para olhar. Ele deu uma rasteira, naquela época tinha trilho de bonde, ele deu uma rasteira em um deles, ele bateu a cabeça no trilho, lá mesmo ficou. O outro assombrado, ele falou, vai apanhar, esse moleque pinga para lá, uma coisa bonita, ginga linda, e aí apanhou, o cara arrastou também, o cara levantou, ele disse, não levante não, se não apanha. O cara saiu de 4 e dobrou a esquina e se mandou. Eu aí fiquei impressionado, eu digo, rapaz, é isso que eu quero, essa capoeira que eu quero aprender, é essa daí. E aí, meu irmão, ele foi embora e tal e coisa, terminou a cachaça dele, foi embora, e aí eu fiquei naquela, eu vou procurar esse camarada para aprender capoeira. Um dia eu conversando de noite do outro lado da rua com um camarada chamado Vitor, e aí eu contei essa história a Vitor. Aí Vitor falou, rapaz, parece até que você, nesse caso aí, você chamou o homem, olha ele ali passando ali do outro lado. Eu digo, é mesmo? Aí chame, aí Vitor gritou, Pessoa! Ele deu aquela quebrada de asa assim, ô Pessoa, ele falou, faça favor, Pessoa. Levou mais de 1 hora para atravessar a rua, tinha um meio de carro olhando para o lado, quando não tinha carro nenhum, ele atravessou. O marinheiro da mercante, o homem estava mais no mar, não estava acostumado em terra, atravessou a rua. Ele era marinheiro? Marinha mercante. Aí atravessou a rua e aí deu a mão a Vitor, Vitor me apresentou, conhece esse camarada aqui? Ele, não, prazer. Aí eu digo, mas eu lhe conheço. Aí contei, rapaz, aquela briga que você teve ali no bar de Agostinho, eu fiquei impressionado.
Aí ele falou, foi uma brincadeirazinha. Brincadeira o quê, rapaz? Você quase mata os caras, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele, rapaz. Eu pensei que você era frouxo, ele deu risada. Aí eu falei assim, não, mas é o seguinte, quem foi seu mestre? Ele falou, mestre Pastinha. Aí eu falei, rapaz, eu quero aprender essa capoeira sua. Aí ele fez assim, você tem coragem, Branco, de aprender comigo? Aí eu falei, porra, o negócio é feio. Aí eu falei, rapaz, coragem eu não sei se eu tenho ou não, mas vontade eu tenho e vou aprender. Aí ele falou, então, sabe onde é o porão, lá do João Angélica, do edifício? Aí eu digo, sei, 9 horas lá no porão. Aí eu digo, tá certo. Quanto é, mestre, para cobrar? Ele falou, não fala em dinheiro, não. Você quer aprender, vai para lá. Aí eu fui. Cheguei lá, era 8 horas. E de 9, eu cheguei, foi 8. Fiquei lá, aí tinham 2 vigias do prédio, depois vinha saber, era Valdomiro Dente de Ouro e Dermeval Pé de Chumbo. 2 alunos dele. E aí ficava olhando para mim, dando risada. Você veio treinar com pessoa, bababá? Eu digo, foi, rapaz, dando risada. Que brincadeira é essa, rapaz? E você chega uma hora dessa, rapaz? Não, rapaz, depois foi saber, 9, 10, 11, nada. Aí eu disse, rapaz, o pessoal não vai embora não, rapaz, vai esperar, eu digo, vou. Quando foi quase 12 horas, aí eu vejo, assim, no meu ouvido por trás, veio e falou assim, você ainda está aí, seu moleque? Ele chamava todos os alunos dele, moleque, seu moleque. Você ainda está aí, seu moleque? Aí eu olhei, falei, você não marcou, mas eu marquei 9 horas, você ainda está aí, você tem vontade mesmo? Eu digo, Ele disse, ainda é cedo, vamos ali comigo. Foi o primeiro dia de aula, bora ali comigo. Aonde? Bora ali. O pessoal tudo com dente de ouro, com a boca aberta, dando risada, os dentes tudo de ouro. Eu digo, rapaz, que situação. Aí me levou lá na entrada do Toró, no bar do Espanhol. Chego lá no bar do Espanhol, bota um conhaque aí, eu nunca tinha bebido nada, nem cerveja. Bota um conhaque aí, 2 conhaques, o cara botou. Beba aí, seu moleque. Isso aí é para esquentar o corpo. Aí, de vez, rapaz, queimou tudo. Rapaz. Ele aí virou, deu risada e falou, gostou? Falei, é bom, bote outro aí para o menino. Ele gostou, porra, pariu. Aí botou outro, rapaz, já saí de lá com o olho piscando. Aí cheguei lá, começou o treinamento. Rapaz, eu sentar no banco e o treinamento aqui. Ele, Matias Mandigueiro, esse Valdomiro Dente de Ouro, o Dermeval Pé de Chumbo e pau comendo. E ele, tome porrada, rapaz. Teve uma hora que o Dente de Ouro deu uma pancada nele, ele saiu, tinha uma pia assim, o lugar era escuro, ele acendia a vela, e deu uma pontapé, pegou na pia, rachou a pia, rapaz, estou morto. E depois, quando ele terminou o treinamento, disse, agora é você, seu moleque, venha. Eu fui com as pernas tremendo, já cheio de cachaça, deu mais coragem, né? Aí eu fui, quando eu cheguei lá, ele, caia para lá, o pé passava em câmera lenta, caia para cá. É isso aí, menino. Devagarinho. Rapaz, pegou em minha mão, a ginga. Eu digo, rapaz, os outros ele bateu em mim, não bateu, não. E ficou nisso durante 6 meses sem tocar o pé em mim. Depois de 6 meses, ele acabou o treinamento, eu estava sentado aqui, ele sentou do meu lado, bateu na minha perna assim e falou, seu moleque, de hoje em diante eu sou seu maior inimigo. Aí levantou e saiu. Aí eu falei, não fiz nada para a pessoa, rapaz. Aí chamei Dente de Ouro, falei, Dente de Ouro, que era a segunda pessoa dele. Falei, pô, Dente de Ouro sorrindo, né? Sempre sorrindo. Até quando ele tomava pancada, ele sorria. Aí eu disse, Dente de Ouro, me explica aí, rapaz, eu não fiz nada à pessoa, a pessoa disse que eu sou o maior inimigo. Eu disse, agora é que você vai começar a apanhar. Olha o seguinte, quando você passar na rua, dobra uma esquina, dê uma passada assim, arranhe o pé no chão e faça uma meia-lua, porque ele pode estar lhe esperando. De hoje em diante, se ele lhe pegar na rua, onde ele lhe encontrar, ele lhe arrebenta. É o teste para ver se você está preparado para ele levar você lá para Mestre Pastinha. Falei, então tudo isso foi pré-Mestre Pastinha ainda? Fiquei 1 ano com pessoa. 1 ano com pessoa. Foi. E aí depois... Sim, aí depois que eu treinei com uma pessoa, né, ele fez esse teste e tal e coisa, PRPP, e foi aprovado. Então, o que acontece? Ele chegou para mim e disse, depois do teste, né, eu troquei pancada com ele, porque senão então, eu ia o seu apanhar. primeiro mestre foi pessoa? Eu não digo mestre porque ele não era mestre, ele era um capoeirista. Ele foi meu primeiro Sim, treinel. A primeira pessoa ele foi meu treinel. Porque lá em Pastinha, a denominação era essa. Para o cara que não era mestre, que dava aula, era o treinel. Treinel. Então ele foi meu treinel. Então, a primeira pessoa que lhe ensinou capoeira foi pessoa. Foi o meu treinel. É o chamado treinel de campo. Então, pessoa me ensinou durante 1 ano. E aí, depois de 1 ano, ele fez esse teste. Eu passei no teste. Aí ele chegou e me falou, olha, seu moleque, eu não tenho mais nada para lhe ensinar.
agora eu vou lhe entregar o meu mestre. E aí ele ficava dizendo que é hoje, amanhã, e nunca me levava. Aí eu digo, não é possível. Aí peguei, meti o pé, desci a ladeira do Pelourinho, os berimbau já estavam tocando lá em cima, eu subi a escada, o mestre Pastinha estava sentado assim na janela, no banco. Aí eu me aproximei e falei, mestre, boa tarde, boa tarde. Eu digo, é o seguinte, mestre, eu sou aluno de Pessoa Bababá. Ele fez, quem? Eu digo, Pessoa Bababá. Ele falou, é Carlinhos, marido da mercante. Eu digo, é. Aí ele disse, aquele homem é terrível, você é aluno dele? Eu digo, sou. Ele falou, você aprendeu com ele, treinou com ele? Treinei. Tá bom. E qual é o problema? Eu digo, o problema é o seguinte, que ele ficou dizendo que ia me trazer para apresentar o senhor, que ele não tinha mais nada que ensinar, que ia trazer para entregar ao senhor, e nunca traz. Aí ele falou, ele é assim mesmo. Ele me prometeu um patuá da África, até hoje eu espero. Nunca trouxe. Ele promete, mas não cumpre. Aquele moleque é safado mesmo. Aí eu falei, pois é. Aí ele chegou e disse, quer dizer que você vai ficar treinando aí comigo? Aí, Getúlio Cabeção, Getúlio, traga o livro de registro aí. Aí me inscreveu no livro de registro, registro 367 o número. Aí me inscreveu no livro de registro. E a partir daí eu passei a pertencer ao Centro Esportivo de Capoeira Angola. Em domingo, quando ele chegou para vadiar. Que ano foi? Isso já foi em 69, foi um ano depois de Pessoa. Aí eu cheguei lá e no centro, a partir daí ele me inscreveu no livro de registro e eu fiquei no grupo de Pastinha. Quando ele chegou, domingo depois, ele chegou, que me encontrou jogando, ô seu moleque, você está aqui? Eu digo, aí ele não fez certo, tá entendendo? Aí foi lá com o mestre Pastinha, conversou, me levou lá e tal, deu uma apresentação mais, né, mais formal e tal. E aí eu fiquei no grupo de mestre Pastinha, praticando capoeira com ele. E aí a curiosidade minha era o seguinte, que Pessoa me ensinou uma ginga diferenciada de todo mundo. E aí eu falava, porra, todo mundo ginga diferente de mim, Pessoa, será que Pessoa me ensinou certo? Aí eu digo, mestre, o senhor me dá um treino aí de ginga? Aí ele disse, por que ele não me ensinou ginga? Não, ele ensinou, mas eu quero treinar a ginga com o senhor. Aí ele começou a me mostrar. Aí eu digo, rapaz, idêntica. A ginga de Pessoa é de Pastinha. Quer dizer, tem umas diferenças, porque ninguém tem. Ginga é igual a identidade. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua, mas era muito. O fundamento mesmo, a base, que é o principal, era idêntico. Aí eu falei, bom, então eu estou no caminho bom. E com isso eu continuei, né, com o mestre Pastinha. Em 1900 nesse mesmo ano, o Pastinha me botou um fiscal de campo, que era eu que dizia, você vai, escolha aí 12 homens para ir para... Não, escolha não, ele escolhia, fulano, anote aí, eu anotava o nome das pessoas que iam, por exemplo, para a festa da Função da Praia, eu anotava quem ia e depois entregava ele datilografado, naquela época datilografado. Aí ele, todo esse trabalho assim, né, burocrático, eu que exercia lá em Pastinha. Gostaram das histórias do mestre Bola 7? No próximo episódio tem mais!